Olá pessoal, aqui é o professor Natan de Geografia e o tema da aula de hoje é a Geografia Urbana do Brasil. Para uma melhor compreensão da aula de hoje, sugiro que vocês revisitem as aulas de Geografia Urbana e de Industrialização Brasileira. Para iniciar a aula de hoje, eu vou fazer a diferenciação entre dois termos que às vezes são confundidos. Os termos são urbanização e crescimento urbano. O termo urbanização se refere quando há um crescimento da população urbana, ou seja, que mora na cidade, maior que o crescimento da população rural, ou seja, a população que mora no campo. Já o termo crescimento urbano se refere ao crescimento da cidade em relação à sua infraestrutura. Agora, nós vamos fazer uma breve caracterização desse processo de urbanização no Brasil. O início desse processo é lá na época dos períodos anteriores à República, que quando no Brasil existiam apenas pequenas aglomerações urbanas, como as vilas, numa época em que o Brasil tinha como a base da sua economia a agricultura. O segundo período é a partir de 1930, na Era Vargas, que é quando acontece o início do processo de urbanização no Brasil a partir do processo de industrialização, ou seja, do investimento do governo Vargas nas indústrias de base. Lembrando que esse processo de industrialização foi considerado tardio. Com a criação dessas indústrias na cidade, aliado ao processo de mecanização do campo, que era o quê? Era o processo de introdução de máquinas nas atividades agropecuárias, gerando desemprego no campo. E, além disso, a grande concentração fundiária no rural brasileiro geraram um fenômeno chamado êxodo rural, que é o quê? É o fenômeno de migração da população do campo para as cidades. Vocês vão entender melhor essa questão do êxodo rural quando vocês tiverem as aulas de geografia agrária. O que é importante vocês saberem aqui é que esse processo de êxodo rural foi fundamental para entendermos como se deu esse processo de urbanização. Por quê? Nessa época, a população brasileira era em sua maioria rural e agora ela está migrando do campo para a cidade. O terceiro período se refere à década de 1950 até 1985, quando nós tivemos o governo de JK, de Juscelino Kubitschek, e o regime militar. Esse período foi considerado um período desenvolvimentista, onde houve a entrada de empresas internacionais no Brasil, houve a necessidade de expansão das vias de transporte para melhorar o fluxo de pessoas e de mercadorias no território brasileiro. Esse período foi muito marcado pelo fenômeno chamado de rodoviarismo, que foi exatamente esse investimento do governo em abertura de estradas, ou seja, o transporte rodoviário foi o grande investimento feito, e essas rodovias foram abertas para ligar as diversas cidades brasileiras. E nessa época foram criadas também as cidades funcionais, ou seja, as cidades que tinham em seu planejamento já uma função delimitada. Um exemplo que eu posso trazer de cidade funcional que foi inaugurada nessa época foi a cidade de Brasília. A cidade de Brasília, desde seu planejamento, ela foi pensada para ser a nova sede do governo federal brasileiro. Nessa imagem, nós podemos ver a paisagem de Brasília, especificamente com a Praça dos Três Poderes. E como estamos hoje? Atualmente, o Brasil tem 86% da sua população urbana e 14% da sua população é rural. O que a gente pode perceber a partir dessa caracterização que foi feita? Primeiramente, até 1960, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Então, o que a gente pode perceber também é que esse processo de mudança de perfil na população brasileira tem mais ou menos 30, 40 anos. Mas esse tempo ele é considerado muito curto para uma mudança tão grande no perfil de uma população como a brasileira.
Então, esse processo foi considerado muito acelerado e também desorganizado. Agora eu vou trazer algumas questões urbanas, ou seja, questões que marcam a cidade e que caracterizam algumas cidades brasileiras. A primeira questão urbana que eu vou trazer é a questão da macrocefalia urbana, que é um conceito importante para a gente entender algumas cidades como as cidades brasileiras. A macrocefalia urbana, ela é um conceito que diz que uma cidade tem esse perfil quando ela tem uma grande concentração de pessoas em um determinado espaço urbano. Então, as cidades brasileiras, as grandes cidades, elas têm esse perfil de macrocefalia urbana, porque elas concentram muitas pessoas em um determinado espaço urbano. Eu trago essa imagem da cidade de São Paulo para que vocês vejam um dos exemplos de cidades que possuem esse perfil. E é interessante nessa imagem que a gente pode perceber que a macrocefalia urbana ela é facilitada a partir de um outro processo, que é o processo de verticalização. Ou seja, a cidade passa a crescer verticalmente a partir dos edifícios, permitindo uma concentração muito maior de pessoas em um determinado espaço urbano. É importante que a gente entenda esse conceito de macrocefalia urbana, porque ele vai nos ajudar a entender outras questões urbanas que eu vou falar a seguir. Então, a partir do conceito de macrocefalia urbana, que é um conceito que possui uma caracterização nas cidades brasileiras, nas grandes cidades, nós podemos entender a, o surgimento e a identificação de outras questões urbanas, como, por exemplo, a segregação socioespacial. Lembrando que segregar é dividir, separar, afastar. Então, nós temos esse processo de segregação socioespacial com pessoas que estão no mesmo espaço urbano, mas que possuem realidades diferentes. Nós vemos essa segregação de maneira muito clara nas grandes cidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu trago essa imagem onde estão os bairros da Rocinha e de São Conrado. As pessoas que moram nesses bairros possuem realidades muito diferentes, mas elas estão próximas geograficamente. Então, ao mesmo tempo que elas estão próximas, elas estão afastadas também. Na cidade de São Paulo, nós podemos perceber esse processo de segregação socioespacial de uma forma muito mais visível em relação a essa segregação, esse distanciamento, inclusive geográfico. Entretanto, eu trago aqui para vocês um exemplo de segregação socioespacial onde há uma proximidade muito grande entre pessoas de realidades muito diferentes, assim como nós vimos no exemplo anterior do Rio de Janeiro. Nesse caso, eu trago em São Paulo os bairros de Paraisópolis e de Morumbi. Então, nessa imagem, nós podemos identificar à esquerda Paraisópolis e à direita Morumbi. Então, a gente pode perceber pela imagem que as realidades das pessoas que moram ali são muito diferentes. Entretanto, elas estão geograficamente muito próximas. Mas, como eu já disse anteriormente, lembrem-se que em São Paulo, geralmente, você encontra uma segregação socioespacial muito maior e muito mais clara do que aqui no Rio de Janeiro. Uma outra questão urbana que aparece é em relação à oferta de infraestrutura de serviços públicos, que muitas das vezes é insuficiente para a população que reside naquele local. Então, um exemplo que eu trago em relação a essa oferta de serviços públicos tem a ver com o transporte público e com as vias de acesso. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, o trânsito é uma característica muito forte nessas grandes cidades. E aí eu trago aqui no exemplo à esquerda o trânsito na Avenida Paulista, em São Paulo, que é uma avenida muito importante, e à direita o trânsito na Avenida Brasil, que também é uma via muito importante aqui na nossa cidade.
Então, a gente vê que muitas das vezes essa infraestrutura, que aqui no caso eu trago de transporte, ela é insuficiente. Ela acaba gerando esse trânsito e ela acaba gerando esses transtornos para o deslocamento da população dentro da cidade. Outras questões de infraestrutura pública insuficiente que eu trago são, por exemplo, as questões de saúde, né? Então, ou seja, nem sempre a rede hospitalar pública ela consegue atender a toda a população que ali está, o que pode gerar transtornos. Em relação à educação também, às vezes as escolas que estão sendo localizadas nessas grandes cidades, elas não dão conta, elas não têm vagas suficientes para os alunos que moram ali. Então, isso também pode gerar uma questão urbana muito grave, né? Então, a gente precisa pensar nessas outras possibilidades também e que nos afetam. Uma outra questão urbana que também é muito presente nas grandes cidades brasileiras é a violência urbana. Então, a violência ela está muito presente nas grandes cidades brasileiras, não apenas nelas, é claro, mas você vê que quanto maior a cidade, né, no nosso caso aqui do Brasil, geralmente é assim. Quanto maior a cidade, mais índices de violência urbana você vai ter. Uma outra questão urbana que eu posso falar também é sobre a poluição. Então, a poluição ambiental, ela pode nos trazer muitos problemas, tanto a curto prazo, médio e longo prazo. E aí, essa poluição pode acontecer de várias formas. Eu trago aqui dois exemplos, que no caso é a poluição do ar e a poluição da água. A poluição do ar é muito visível em São Paulo. Então, vocês podem ver nessa imagem aí da esquerda, né, toda essa camada mais escura no ar é tudo poluição, porque exatamente a cidade de São Paulo possui uma grande concentração de indústrias, uma grande concentração de meios de transporte, tanto público quanto privado, né, ou seja, ônibus e carro, e isso acaba o quê? Gerando uma poluição muito grande no ar em São Paulo. Já à direita, eu trago uma imagem da poluição da Baía de Guanabara. Então, ou seja, uma questão de saneamento básico que também não atende a toda a população, faz com que essa poluição da Baía de Guanabara, que é uma questão que existe na nossa cidade há muito tempo, ela se perpetue. Então, isso também é uma outra questão urbana muito séria e que afeta a dinâmica da cidade muitas das vezes. E por fim, eu vou trazer aqui dois conceitos importantes para a gente entender esse processo de urbanização no nosso país, que são os conceitos de metropolização e desmetropolização. Até 1990, o Brasil possuía uma característica muito forte de metropolização. Né? O que lembra essa palavra? Essa palavra lembra metrópole. Né? Então, qual é a ideia da metrópole? É de concentração. Então, esse período de metropolização, ele se caracteriza pela concentração desse crescimento urbano apenas nos grandes centros urbanos. E por que isso acontecia? Porque era apenas nos grandes centros urbanos que você encontrava praticamente toda a oferta de bens e serviços. Agora, o que nós temos no nosso país é um fenômeno de desmetropolização, que é o quê? É quando essa concentração ela deixa de acontecer de forma tão intensa. Então você começa a ver uma distribuição muito maior. E essa distribuição acontece aonde? Exatamente nas cidades pequenas e principalmente nas cidades médias, que vem apresentando uma relativa oferta de bens e serviços satisfatória para algumas pessoas, gerando também uma melhor qualidade de vida, pois não tem muitas dessas questões urbanas que nós conversamos, muitas das vezes possuem, mas não tão acentuadas, e aí muitas pessoas acabam saindo dos grandes centros urbanos e vão morar nessas cidades pequenas ou nessas cidades médias. Então, o que a gente vê no Brasil é esse
fenômeno de desmetropolização ganhando força nos últimos anos. Bom, gente, estamos encerrando a aula de hoje. Espero que ela tenha sido produtiva para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Até a próxima!